Ponte Preta e Red Bull Bragantino enfrentaram um forte calor que fez ontem em Campinas para alcançar o objetivo que era garantir a classificação para a fase de quartas de final do Paulistão. Empurrada por quase 8 mil torcedores, o trem, passando para o lado certo, segundo a superstição, parecia que tudo estava se encaminhando para uma grande festa. Só parecia. O Massa Bruta veio disposto a estragar a festa e na primeira oportunidade, Emerson interceptou um chute que tinha destino certo. No desvio, a bola foi embora, para fora, pela linha de fundo, em escanteio. Na cobrança do escanteio, a zaga vacilou e John, em menos de 2 minutos, e ainda contando com um desvio na zaga, acertou o cantinho de Diogo Silva. Bragantino, 1-0. Red Bull Bragantino, time do Red Bull Bragantino desceu na velocidade após a cobrança de escanteio, a bola foi rolada para trás na entrada da área. John chegou batendo e ela entrou, foi direto pro fundo do gol, bateu lá dentro e fez chuar. O gol desestabilizou emocionalmente o time da Ponte, que começou a errar muitos passes, enquanto que o time visitante incomodava bastante a defesa campineira. Finalmente, uma grande chance para a Macaca. Everton Brito escapa do goleiro, mas perde o ângulo na hora de finalizar. Bola partiu, Everton Brito, pé canhoto, bateu cruzando, a bola vai sair lá do outro lado. Mas o que já era ruim ficou ainda pior, quando a defesa se atrapalha e o zagueiro Simon chega forte em Vinicinho dentro da área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou o pênalti, que Lucas Evangelista bateu com extrema categoria, deslocando o goleiro. Red Bull Bragantino, 2-0. Lucas Evangelista, camisa número 8, partiu com enorme tranquilidade, bateu de canhota, mandou lá dentro e faz o segundo do Red Bull Bragantino. A Macaca reage com Lucas Cândido, que bate firme, mas Cleiton espalma para escanteio. Espalma Cleiton! Com as duas mãos, o Lucas Cândido ia fazendo um golaço. Lucas Cândido de novo bate muito forte e Cleiton outra vez defende com estilo. Defendeu Cleiton, voou na bola com os punhos cerrados e mandou para fora pela linha de fundo. Que defesa! No finalzinho da primeira etapa, Jean Dias cobra falta, mas não aparece ninguém para empurrar a bola para o fundo do gol. E o Red Bull Bragantino leva uma excelente vantagem para o intervalo. Vem a segunda etapa e a Ponte Preta tenta diminuir o placar. Maguinho faz boa jogada pela direita e na sequência do lance, João Gabriel tenta um voleio, mas acaba errando o alvo. De primeira, João Gabriel mandou para fora. Bate e rebate na área do Massa Bruta e, de novo, Lucas Cândido por pouco não diminui. A Ponte tentou, fustigou, 1, 2, 3 vezes. No rebote, entrada da área, Lucas Cândido soltou a canhota. A bola saiu à esquerda de Cleiton. O time visitante marca bem, roda a bola e deixa o tempo passar. De repente, a torcida alvinegra começa a vibrar. É que o Mirassol havia empatado o jogo com o Palmeiras, gol que naquele momento classificaria a Macaca para as quartas de final. No finalzinho da partida, Pedro Vilhena ainda tenta pela última vez, mas acaba nocauteando o zagueiro do Massa Bruta. E já não havia tempo para mais nada. Vitória do Palmeiras em Mirassol e a Ponte Preta dando adeus ao Paulistão. Final em Campinas, Macaca 0, Red Bull Bragantino classificado para a próxima fase 2. A equipe ela tem criado um senso de competir, de defender, de atacar, que é extremamente importante para equipes vencedoras. Eu acho que isso é um amadurecimento de grupo que começa a acontecer com a gente. Então acho que isso é extremamente importante. E desde o início nosso objetivo
é classificar e ir pensando jogo a jogo, né? E a gente conseguiu nessa sequência final de primeira fase ter uma sequência boa de resultados, o que nos permite chegar agora nas quartas de final buscando competir, buscando cada vez mais avançar na competição. Sem ficar alimentando do regulamento, mas nós temos que lembrar os números, né? Porque você mesmo falou agora, não vamos lamentar, mas me lembra que nós estaríamos classificados em outro grupo. Nossa quarta melhor campanha, 1 ponto do primeiro e do segundo do nosso grupo. O grupo A, 5 pontos, diferença do segundo para o terceiro. 4 do grupo B, do segundo para o terceiro. 10 do grupo C do segundo para o terceiro. Melhor campanha, quarta melhor campanha, melhor defesa. Tudo melhor visitante, bem lembrado. Então, esse balanço que eu faço hoje, lembrando que aqui é o que nós controlamos, é uma Ponte Preta em reconstrução. O Red Bull Bragantino veio a Campinas, fez um jogo competente, venceu a Ponte Preta por 2-0 e agora avança a fase de quartas de final para jogar uma partida contra o Santos na Vila Belmiro, jogo único. Já a Ponte Preta, que só venceu um jogo nesse Campeonato Paulista, até fez uma boa campanha, mas agora foca na Copa do Brasil, já que vai enfrentar o Concórdia no meio de semana lá em Santa Catarina. Lógico, é uma dificuldade grande você ter que vencer o jogo para não ir para os pênaltis, ou pelo menos não deixar o empate para não ir para os pênaltis. E é até bom, porque está se falando nos últimos dias de uma coisa tão forte que a maior preocupação nossa, além do adversário, lógico que o adversário vive uma situação, essa primeira fase de clubes, que é o jogo da vida, uma oportunidade financeira para cada clube, mas a grande preocupação nossa, e nós já recebemos, e não é desculpa, por isso eu estou pedindo para vocês entendam bem minha resposta, é o gramado. Se fala tanto em devemos banir o sintético ou não, gramado bom lá nós não vamos ter. Então esse, além do regulamento que mudou, esse é um grande problema para nós também. Vladimir Catarino, um dos maiores repórteres do Brasil, estava ontem lá no estádio Moisés Lucarelli. Quando terminou o jogo, ao invés da torcida estar totalmente desalentada, triste, ao contrário, você relatou isso pela Rádio Bandeirantes. A torcida da Ponte aplaudiu o time da Macaca que estava sendo eliminado do campeonato. Conta um pouco mais pra gente. Foi diferente, né, Batista? Uma situação totalmente diferente daquilo que a gente se acostumou a ver, né? Eu cubro aqui os clubes de Campinas há pouco mais de 2 anos, você já há muito mais tempo que eu, mas normalmente uma situação assim, quando há uma não classificação, o torcedor da Ponte Preta fica mais bravo e revoltado, mas não foi isso que aconteceu. Foi até legal, foi bacana, né? O reconhecimento ao trabalho feito durante o campeonato. Claro que ontem a expectativa do torcedor ponte-pretano, quase 10 mil torcedores que lá estiveram, era da Macaca conseguir a classificação. Não veio o resultado, a derrota para o Bragantino e, consequentemente, com a vitória do Palmeiras, a classificação não veio. Mas o sentimento foi de reconhecimento pela campanha feita pela Ponte, 4ª melhor campanha no campeonato, e por ser esse momento de renascimento da Ponte, né? Macaca, uma temporada terrível no ano passado, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, culminando com o rebaixamento à Série C. Havia muita desconfiança com o que ia acontecer nesse ano. Alberto Valentim, o treinador que vinha também de um ano em baixa, um elenco com jogadores mais veteranos, havia essa dúvida, será que vai dar liga esse time? Será que fisicamente vai dar? E realmente provou que deu pela campanha que o time fez no campeonato, então foi um reconhecimento do torcedor ponte-pretano. Não ao jogo de ontem, que foi muito ruim. A Ponte jogou muito mal ontem, aliás, como jogou praticamente quase todos os jogos que fez em casa, mas principalmente pela campanha do time no campeonato, culminando aí com a 4ª melhor, né, de todos os times que terminaram o campeonato. Vamos lá, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, aliás, muito obrigado pela grande audiência na transmissão do jogo 2-0 para o Red Bull Bragantino. O placar foi justo?
Foi justo porque a Ponte teve o infortúnio, que termo antigo, hein? Nossa. Ela... Infortúnio melhor, é pior do que claudicamente. É pior do que corroborar. Você sabe que claudicamente, eu fui dar uma olhada, não existe não, viu? Não, que eu misturei claudicamente com finalmente. Claudicando sim, mas claudicamente eu quase caí da cadeira lá, velho. Mas volte ao infortúnio. Vamos trocar infortúnio pelo... A Ponte deu azar. E pela sua falta de atenção nos primeiros momentos, o time entrou meio frio e o Bragantino fez 1-0 com 1 minuto de jogo, primeiro tempo. Aí, ainda um gol também que, né, vamos lá, o John chuta, ele é destro, bateu de canhota, aliás ele é ambidestro, né? Bateu com a canhotinha, fraquinho. E estava inteiro na bola o Diogo Silva. O goleiro do porte do Diogo Silva pega aquela bola com uma mão só. Mas ela desvia na cabeça, salvo engano, do Emerson e tira completamente o goleiro da Ponte. E daí? Eu vou dizer que é injusto? É do jogo. Aí a Ponte se desestabilizou completamente, né, emocionalmente, desarmou a estratégia de jogo, que era de jogar reativamente, sabia que o Bragantino, pelo time, pelo elenco que tem, mesmo com os desfalques, ia partir para cima. Ele, Bragantino, precisava do resultado. E a Ponte não é que ela ia ficar jogando atrás, recuada, de jeito nenhum. De forma alguma, a Ponte ficaria recuada. Porém, o que aconteceu? Nós vimos uma Ponte que se desorganizou taticamente quando tomou o gol. A ponto de logo em seguida, né, um zagueiro se contundir e o Alberto falar, agora eu desmonto mesmo. Agora eu boto um atacante e mudo o esquema. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque pelo menos eu abro a possibilidade, teoricamente, de que o time fique mais agressivo. Mas na verdade o time não ganhou a agressividade que ele imaginava. Então o grande problema foi a Ponte ter tomado o gol muito cedo, desorganizou totalmente a estratégia de jogo do comandante Ponte Pretano. E no mundo, eu fiz uma pesquisa ontem à noite, até por volta de 00:30, no planeta todo, peguei um pedacinho da Lua, já tem futebol na Lua, depois do... Como chama o campeonato da Lua? Lunar. Lunarzão? Lunarzão. Peguei um pedacinho também de Júpiter, que é o próximo objetivo dos Estados Unidos, para ficar lá, né? Ficar buraqueando a Rússia, para ficar dali bisbilhotando o planeta todo. E não encontrei, nem na Terra, nem na Lua, nem em Júpiter, um campeonato onde o quarto não entra entre os 8. Não consegui encontrar, mas olha, tive até insônia. Então parabéns para a Ponte, quarta colocação, Ponte. Corinthians em primeiro, o São Paulo em segundo, o Palmeiras em terceiro e a Ponte em quarto, na frente do Santos. Não, o São Bernardo, viu? A Ponte está na frente do São Paulo. São Bernardo. Bom, a Ponte está em quarto. Então é Corinthians, São Bernardo, Palmeiras e Ponte. Obrigado, Catarina. Mas não muda o meu raciocínio, Batista, para encerrar. Quarto colocado não fica entre os 8. E aí, a Ponte agora vai reclamar? Vai ligar lá pro STF? Não dá para... Assinou antes, cara. Olha aqui, ó. Olha lá. A classificação geral. E não dá para reclamar, porque a Ponte já foi beneficiada por esse mesmo regulamento. Já foi. Em 2023 se classificou com 13. 21. E em 2024 se classificou com 17. E o São Bernardo, lá em 2024, ficou fora com 22 pontos. Então o pau que dá em Chico é o mesmo que dá em Francisco. Então não dá para ficar reclamando do regulamento. Mas o regulamento tem que mudar. O regulamento não vai mudar. O regulamento é injusto e não dá para reclamar. É um regulamento que a Federação Paulista... O que acontece, né? Nós olhamos o campeonato como o aspecto técnico e a Federação Paulista olha o campeonato como business. Produto. E o produto tem que ser preparado para a televisão, que paga a conta. É o jeito que a federação encontrou de ter pelo menos um grande na final. Mas é uma incompetência. Mas não adianta ficar incompetência. criticando. E eu não estou... Eu sempre critiquei. Eu sempre critiquei e sempre vou criticar. E critiquei em 2021 na pandemia, quando a Ponte tinha 7 quando o campeonato parou, ou tinha 5 pontos na última colocação... E ela ganhou quando a bola voltou a rolar.
fora da zona vermelha, que era Campinas, e ganhou do Novo Horizontino e ganhou do Mirassol, e se classificou com 11. Também critiquei, tá errado. Escapou do rebaixamento, se classificou e ainda eliminou o Santos nas quartas de final, 3-1 na Vila Belmiro, e foi semifinalista. Então é o seguinte, Batista, não é que eu acho que a Ponte tem que reclamar, não tem que reclamar nada, aceitou. Agora, pô, o que custa, federação, o que custa, ao invés de fazer com 12 rodadas, fazer com 15? E joga todo mundo contra todo mundo, num turno só, ao invés de 12 rodadas, 15 rodadas, e se classifica os 8 melhores. Ponto! Por que tem que fazer esse monstrengo aí? Né? Injusto. Olha, tem uma voz importante que falou a respeito dessa situação. Ponte, quarta colocada e não conseguiu a classificação. Abel Ferreira elogiando a campanha da Macaca, criticando o regulamento do Paulistão. Dá uma olhada aí. Que mais pontos foi capaz de fazer, e eu volto mais uma vez a referir que o Ponte Preta não merecia, e dar os parabéns pela excelente campanha que fez, e eu volto a repetir, sugiro que se repense os moldes desta competição, porque não é justo eles agora ficarem de fora. Mas a partir do momento em que nós chegamos ao intervalo e sabíamos como é que estava o outro resultado, eu tinha que dizer aos meus jogadores, nós não vamos ficar com a sensação no final que não passámos à fase seguinte porque perdemos hoje aqui, independentemente se era o Mirassol ou era outra equipa qualquer, com todo o respeito ao Mirassol. Tá certo. Palmeiras fez a dele, ué. Sim, tinha claro. que ganhar o jogo para classificar. Ganhou. Mas ele lamentou o fato da Ponte estar fora da competição. Isso aí também não é que ele pensa isso, Olha, não. É que ele a ouve nós classificação. aqui todo dia. É, a Aí, classificação do grupo D. Tá ligado hoje, inclusive. Já a gente põe aqui a classificação. Quer asfaltar a tela aí? Sim, é piche. Ô Batista, é complicado, né, a gente pensar em mudar. Eu não acredito em mudança, não, até porque a tendência é diminuir ainda mais os campeonatos estaduais, né? O movimento da CBF, dos grandes clubes, é de diminuição do campeonato estadual. Só não acaba com o campeonato estadual por causa da força, principalmente das federações aqui do Sudeste, mais notadamente a Federação Paulista. Mas eu acredito em diminuição de datas do campeonato paulista. Eu acho que não vai acabar nunca, porque já acabaram. Tá aí, ó. São Bernardo 23, Palmeiras 23. E aí, o critério de desempate, que é o primeiro critério, 7 vitórias contra 6. Vai ser em São Bernardo, né? Olha só a falta que fizeram os 2 pontos que a Ponte perdeu contra a Portuguesa. Da Portuguesa. Portuguesa com 9. E o Botafogo? Mas a Portuguesa estava morta com 9 jogadores em campo, né? Teve 2 expulsos. E a Ponte não conseguiu minimamente fazer um gol contra o time da Portuguesa, que ficou o tempo inteiro se defendendo e a Ponte cruzando bola na área. Se tivesse vencido 2 pontos, a Ponte estaria com 24, fecharia o grupo na liderança. Mas está de parabéns, a campanha foi muito boa, o regulamento não falo mais, né? Não vão mudar mesmo, vai ficar assim. Por que os caras têm gozo hemorrágico de cometer burrice? Que continuem cometendo. Eu não vou ficar aqui me esgoelando. Nesse caso não é burrice, Tigrão. É burrice. É a maneira que encontrou de fazer com que o campeonato seja lucrativo. É o único campeonato do universo que o quarto não entra entre os 8. Nenhum time pode reclamar da cota que recebe da federação. Tudo na vida é uma questão de troca. Você tem que abrir mão de alguma coisa para receber uma outra coisa. Faz em 15 rodadas. Não tem data, Tigrão. Tem data sim. Tem data sim, senhor. Não tem data esse ano, e não garante um grande na final desse esquema de campeonato. Então é tabela dirigida, é desonesto. Não é tabela dirigida. É tabela dirigida, é desonesto. Agora tá legal, os 4 grandes estão classificados. Com uma pontuaçãozinha assim, ó, dos Santos. Desse tamanho assim. Agora tá tudo certo. É tabela dirigida. A Ponte já foi beneficiada por isso também. Mas a tabela é dirigida para os grandes. Então, às vezes como que a tabela é dirigida, sendo que a Ponte foi favorecida? Então por que não joga... Em 2 oportunidades. Então por que não joga todo mundo contra todo mundo? Porque não tem como, não tem jeito, não tem data sim, senhor. Eu vou explicar por quê. Esse ano... Vou te propor o seguinte, faça um regulamento. Não, eu não vou fazer nada, eu não ganho pra isso. Manda pra federação. Eu tô falando aqui porque aqui a gente tem repercussão. Esse ano, eles puxaram o campeonato para iniciar antes, porque tem campeonato mundial de clubes no meio do ano. O ano que vem, não tem campeonato mundial no meio do ano.
Puxa de novo. Tem Copa e faz, do Mundo, E Tigrão, faz tem em Copa do 15 Mundo. rodadas. Ano que vem tem Copa do Mundo. Puxa de novo e faz em 15 rodadas. Puxa de novo. Quando eles querem, eles fazem. Isso é um absurdo, isso é uma aberração, pô. E quando a Ponte se classificou com pontuação baixa, eu falei a mesma coisa. Tá aí, tem os arquivos aí de áudio e de vídeo.